Pessoal, bom dia, é um prazer iniciar mais uma aula com vocês. Pessoal, lembrando que essa aula é de reposição, tá bom? Sexta-feira eu não pude realizar a aula com vocês. É a primeira vez que eu dou uma farrapada aí com vocês devido à mudança, né? Estou morando agora em Garanhuns, morava em Angelim. E aí questão de internet, mudança mesmo, organização da casa, não tinha como, né? A gente fazer a aula. Mas aí a gente repõe hoje, tá bom? E aí, a partir da manhã, a gente volta à normalidade com as aulas normais aí na quarta e na sexta, tá bom? Então hoje, a gente vai continuar vendo os tipos de clima. A gente fecha hoje, falando dos climas mais desérticos e aqueles polares, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu alguns, vamos continuar vendo outros tipos de clima. Mas antes, a gente vai corrigir a atividade que eu passei na aula passada, né? Na aula de quarta-feira passada, que foi no livro de atividades na página 15. Tá aí, né? Analise os climogramas a seguir. Se você analisar, pessoal, esse do seu lado esquerdo, esse climograma 1, que eu vou destacar aqui para vocês, olha, é um climograma que apresenta temperaturas, né? Que vai de 0 a 30 graus Celsius, mas aqui você vê que a temperatura ela fica em 20, olha, né, em torno de 20, depois cai um pouquinho aqui na época que chove menos, depois ela sobe novamente em torno de 20 graus Celsius. E as chuvas elas são mais constantes aqui nesses primeiros meses do ano e nesses 3 últimos meses do ano. Nos meses de junho, julho e agosto, você pode analisar que chove bem menos, tá bom? Nesse segundo climograma, vocês podem ver aqui onde está a minha imagem, climograma 2, já é um pouco diferente, né? Nós temos uma temperatura também que é elevada, né? Só que cai um pouquinho aqui, nos meses que chove um pouco menos, e aqui volta a subir. Mas a grande diferença desse climograma, pessoal, é a quantidade de chuvas, né? É um clima aqui que chove regularmente, praticamente todo ano, né? Todo ano aí chove bastante, né? São essas tarjetas aí azuis. Então a gente vai lá para as questões, ver o que é que está perguntando as questões. Deixa eu trazer a imagem aqui, vamos lá. Ambos os climogramas correspondem a tipos climáticos presentes no Brasil. Então são climas, a gente já matou uma charada. São climas que tem no Brasil. Então não pode ser polar, não pode ser desértico, não pode ser mediterrâneo, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais características das temperaturas e de chuvas desses climas que você identificou nos climogramas? Então você vai dizer quais são as características das chuvas e do clima e da temperatura de acordo com o que você viu no climograma. Então no 1, aqui ó, no 1, aí você vai dizer, por exemplo, precipitações são chuvas, tem 2 estações bem definidas, né? Estação chuvosa e também a estação seca. Se eu voltar lá, vocês vão ver, olha. Temos a estação chuvosa, que é essa aqui, e a seca, que é essa aqui, olha. Beleza? Então, vocês conseguem ver aí. As temperaturas sofrem variações anuais não tão pronunciadas entre 18 e 22 graus Celsius. Ou seja, é um clima quente, geralmente muito quente, né, que mantém a temperatura ali quente o ano todo, mas que tem 2 estações bem definidas, né, o verão e o inverno. Já no climograma 2, você vai ver que o quê? Que nós temos temperaturas médias mensais, né, inferiores a 20 graus Celsius, é um pouco menor, tá bom? A temperatura é um pouco mais frio com relação ao climograma 1, e uma distribuição de chuvas de forma mais regular nas 4 estações do ano, ou seja, chove bem nas 4 estações do ano. Então, de acordo com o climograma, quais são os tipos de clima? No 1 é fácil, né? É o tropical. Clima quente e que tem 2 estações bem definidas, verão e inverno. E no 2, o subtropical, que chove o ano todo, constantemente, e com as 4 estações bem definidas e um pouco mais frio com relação ao clima tropical, beleza? Então aí bem tranquilo a correção,
Não tinha mistério aí nessa questão. Esse climograma já é bem diferente. Olha a diferença. Praticamente não chove. Olha, praticamente não chove nesse tipo de climograma. Nessa região não chove. E a temperatura, pessoal, ela está aí, olha. Aqui é 0 grau, ó. Aqui é 0 grau. Então você vai ver que vai ter época do ano que o máximo que vai dar é 5 graus. 5 graus, tá aqui em cima, olha. Essa pontinha aqui é 5 graus. Aqui embaixo é menos 25, menos 20. Então é um clima muito frio. É um clima muito frio e que chove muito pouco. Então que clima é esse, olha? Esse climograma não retrata nenhum dos tipos climáticos brasileiros. Não tem no Brasil. Como se pode reconhecer isso? Você pode reconhecer isso através do quê? Da temperatura. Aqui no Brasil não vai ter nenhuma região que vai ter menos 25 graus de temperatura. É muito frio, tá bom? Que possível localidade pode apresentar o clima assim, representado no climograma? Aí são áreas como Antártida, como Alasca, tá certo? Olha aqui, ó. O Alasca, né? Que tem o clima polar. São áreas que tem o clima polar, beleza? Então aí bem tranquilo, bem fácil. Temos o livro didático para corrigir também, né? Que aí é extremamente importante essa correção. Pessoal, letra A. Quais as diferenças entre os climas predominantes, né, na Nova Zelândia e no sul do Brasil? Pessoal, a principal diferença é que na Nova Zelândia o clima predominante é o clima temperado, tá certo? E no sul do Brasil é um clima subtropical. São climas parecidos, mas tem as diferenças. No temperado, as 4 estações do ano são bem mais definidas com relação ao clima subtropical, beleza? Letra B. Qual continente é inteiramente localizado sob o mesmo tipo de clima? É o continente chamado de Antártida. É esse continente. Que clima é esse? É o clima polar, beleza? Sem mistério aí na letra B. Letra C. Quais tipos de clima predominam na Etiópia? Aí são vários, né? Pode ser o tropical, pode ser o frio de montanha, né? Também semiárido. São os climas que predominam na Etiópia. Letra D, pessoal. Na Austrália, prevalece tipos climáticos mais secos ou mais úmidos? Mais secos. Por quê? Porque lá na Austrália predomina climas semiáridos e até desérticos. Então, tipos climáticos mais secos. Letra E. Descreva as principais características climáticas do tipo de clima predominante na Europa. Então, qual é o clima da Europa? Você primeiro precisa saber isso. O que predomina na Europa é o temperado. Beleza? Então, quais são as principais características? É um clima que apresenta as 4 estações bem definidas, que tem como vegetação a floresta de coníferas. É um clima mais frio, tá bom? Essas são as principais características. Letra F. Quais tipos climáticos, segundo Köppen, podem ser encontrados no Brasil? Então pode ser o equatorial, o tropical, o semiárido e o subtropical, tá bom? Vou repetir: tropical, equatorial, subtropical e semiárido. Letra G. Imagine que você vai fazer uma viagem para o continente africano, saindo do extremo sul da Nigéria, atravessando o Níger e chegando ao litoral norte da Argélia. Por quais tipos climáticos você terá passado ao fim da sua viagem de sul a norte? Você precisaria identificar esses países e, através daquele mapa lá de Köppen, fazer o trajeto, tá certo? Aí você ia passar pelo clima equatorial, depois tropical, depois semiárido, depois desértico, novamente semiárido e terminando com o clima mediterrâneo. Você ia fazer isso aí e colocar no livro de vocês, tá bom? Então aí terminamos a correção. Vamos agora para nossa aula, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente finaliza esses tipos climáticos, são vários, né? A gente viu aí o equatorial, nós vimos aí o tropical, nós vimos o subtropical, nós vimos o temperado, nós vimos o mediterrâneo. Então nós vimos uma gama aí de climas. E hoje a gente termina com 4 tipos climáticos. O primeiro deles é o desértico.
é um clima que não tem no Brasil, tá certo? As características desse tipo de clima: aridez, lugares muito áridos, ou seja, lugares que não chove bastante, chove muito pouco, as chuvas são raras. Tá aqui, ó, chuvas são raras e costumam ocorrer em intervalos que podem durar até anos. Então são climas extremamente secos. A vegetação praticamente não existe, né, nesse tipo de clima desérticos, solos arenosos, né, e quando aparece a vegetação são os cactos, tá bom? Mas tem uma característica muito interessante. Esses climas são muito quentes durante o dia, muito quente mesmo. E à noite a temperatura baixa bastante e fica muito fria. Às vezes até chega próximo de zero, tá bom? E também outra questão interessante é que existem desertos gelados, tá certo? Não apenas desertos como a gente costuma conhecer, os secos. Por exemplo, na Patagônia, na Argentina, existem desertos gelados, onde são latitudes frias, tá bom? Aqui vocês podem ver uma imagem de um deserto, né? Um tradicional deserto, você só vê aí areia, né? O relevo e não consegue praticamente ver nenhum tipo de vegetação. Continuando, chegamos agora no clima semiárido, né? Parecido com o deserto. Ele também é conhecido como semidesértico, esse tipo de clima. É um clima seco, né? Chove pouco, mas se compararmos com o desértico, chove bem mais do que o clima desértico, tá certo? Geralmente são climas que ficam próximos do clima desértico, esse clima semiárido, com exceção. Por exemplo, o Nordeste brasileiro apresenta esse tipo de clima. E aqui no Nordeste não tem clima desértico, então a exceção é essa, tá bom? Apesar de geralmente esse clima vir próximo de climas desérticos, no Brasil nós temos esse tipo de clima, o semiárido, que é uma exceção, tá bom? Aqui no Nordeste, nesse tipo de clima, a gente encontra uma vegetação que só existe no Brasil, que é a caatinga, tá bom? A caatinga. A gente vai ver uma imagem aqui mostrando a caatinga, né, nordestina. Você pode ver que a vegetação seca, com muitos cactos. Chegamos agora num dos últimos, o frio, é o penúltimo, antepenúltimo. Nós temos baixas temperaturas o ano todo. Os invernos podem apresentar temperaturas abaixo de 40 graus negativos, né? Por exemplo, no Canadá. Temos aí no leste da Europa, na Ásia, na Rússia, né? A vegetação é composta por floresta de coníferas, são florestas que parecem um cone, né? Árvores altas, que formato de cone. E aí vocês podem ver na imagem ao lado e podem ver também na outra imagem aqui, tá certo? Tem aqui embaixo essa floresta de coníferas, beleza? Então clima frio apresenta temperaturas bem negativas. Mas chegou o polar, né? Que é muito mais negativo ainda, a temperatura é muito mais alta ainda. Geralmente no extremo norte e sul do globo, né? Que a gente chama aí polo norte ou polo sul, né? Geralmente sempre estão temperaturas abaixo de zero praticamente. Não recebem luz solar no período do inverno. E no verão ocorre aí o fenômeno chamado de sol da meia-noite. O que é isso, professor? Os dias se passam sem escurecer. Então mas tá frio do mesmo jeito, né? Tá muito frio ainda. Mas aí vai ter vários dias aí sem escurecer. É o fenômeno chamado de sol da meia-noite. E aí tá a imagem do clima polar, vocês podem acompanhar aí, beleza? Só tem gelo praticamente. E por último, é o clima frio de montanha, pessoal. É observado nas áreas de maior altitude do planeta, então áreas que têm altitudes elevadas. Nas áreas mais altas do planeta, nós vamos ter esse tipo de clima frio de montanha. Nos Andes, Cordilheira dos Andes, nos Alpes na Suíça, no Himalaia, que é a maior cordilheira do mundo, tá bom? Onde está o ponto mais alto do globo, que é o Monte Everest. Então, em comum, eles têm o quê? O clima frio, né? Predominam, e a presença de neve nos picos. Geralmente tem neve nos picos dessas cordilheiras. E aí, tá aí uma imagem, né, de uma cordilheira, vocês podem acompanhar e ver aí que tem a neve, né, no pico dessa cordilheira. Pessoal, a atividade de casa é bem simples. Vocês vão pesquisar sobre os tipos climáticos que a gente estudou, os 10, colocando as principais características de cada clima no seu caderno. Você pode fazer uma pesquisa, tá certo? Na internet, ou
Pegar no livro aí e destacar as principais características, colocar no caderno e mandar foto para mim, tá bom? Dessas principais características. Faz bonitinho no caderno. Clima equatorial, características, tal, tal, tal. Clima tropical, tal, tal, tal. Vai fazendo das 10 aí. Isso aí é bem rápido. Prazo até amanhã. Então, você tem hoje e até amanhã para me entregar essa atividade aí para eu computar, tá certo? Atividade valendo com relação à semana passada. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima. Espero que tenha aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E amanhã a gente se encontra novamente com a nossa aula de quarta-feira. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.